somos totalmente dependentes de Deus, queira ou não queira. Porque tem pessoas que dizem, não dependo de Deus, o meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é a minha vida, eu faço como eu quero. Mas a Bíblia fala que se Deus tira o espírito do homem, o homem ele morre, ele volta a ser nada, ele volta a ser pó. Olha só, se eu desligar essa luz, ela apaga. Ela precisa ser alimentada pela eletricidade. Sem a eletricidade é só uma lâmpada, mas não tem vida. Se eu tiro a pilha desse microfone, ele não tem som. E se eu me desligo de Deus, eu não tenho vida. O meu corpo tomba e você deixa de existir. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Jesus diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura de vida. Nós não podemos aumentar um dia da nossa vida, por mais que você se alimente bem ou não. A vida está não nas mãos do alimento, não está no poder da vitamina, a vida está no poder de Deus. A vida está nas mãos de Deus. Ele é o doador da vida. Ele é aquele que nos dá vida, aquele que nos levanta, que nos sustenta. Nós vivemos não pelo pão que comemos, mas vivemos do Senhor, que nós fomos alimentados, recebemos do Senhor um dia. Então nós vivemos por Cristo, vivemos por Deus, para Ele são todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que para Ele são todas as coisas. Você foi feito para Deus. Por isso você só pode ser alegre em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Não existe nenhum lugar que você possa ser feliz. Não existe nenhuma mansão, não existe a Disneylândia, não existe o Beto Carreiro, não existe nenhum lugar que te dê uma paz contínua. Só Jesus. O mundo pode oferecer momentos de prazer, mas não pode oferecer momentos de alegria. Ele é a nossa alegria. E prazer é diferente de alegria, porque o prazer é algo que satisfaz a alma, que satisfaz o corpo, mas a alegria é algo que contamina você, que ilumina você, que faz com que você exploda de vida. Porque ele disse assim, que quem vive por ele é alimentado. Ele é a nossa fonte de nutrição, Ele é a nossa fonte de alimento. E sabe, assim como o teu corpo precisa de carboidratos, precisa de proteína, precisa de vitamina, de sais minerais, de aminoácidos, o nosso espírito também precisa de nutrientes. E sabe qual é o nosso nutriente? É Jesus. É o pão vivo que desceu do céu. E sabe, o elemento principal deste pão, assim como o pão da terra, o elemento principal é a farinha. O elemento principal do pão da vida é o amor. É a essência, o ingrediente, a matéria-prima pela qual o pão da vida é feito, é o amor. Deus é amor. Deus é amor. Então, quando você come o pão da vida, você é alimentado pelo amor. Eu tenho tido tantas experiências sobre o amor. Porque o amor, como o irmão falou, antes falou de outras coisas, mas também o amor não é uma escolha, é mandamento, é ordenança. Jesus disse que nós devemos amar-nos uns aos outros. E esse amar, amados, é uma ordenança. Você querendo ou não tem que amar. Você tem que engolir, se for necessário, mas é ordem do Senhor. Eu não quero amar, mas você precisa liberar. E sabe, amor é algo que você tem dentro de você. Quando ele disse, você deve amar uns aos outros, ele está falando de algo que está dentro de mim. A minha essência é amor. A Bíblia fala que nós temos a natureza caída, a natureza pecaminosa, que ela não quer amar, porém nós somos restituídos.
Antes nós éramos destituídos do amor de Deus, mas agora fomos restituídos de novo. Fomos feitos homens e mulheres de novo integrais, somos íntegros. E nós possuímos o amor de Deus, porque o amor de Deus é fruto do Espírito. Se o Espírito habita em mim, ele veio para isso. Ele veio para habitar dentro de mim. Então existe o amor dentro de nós, então nós só precisamos liberar aquilo que Jesus disse que nós devemos fazer. E não é você pedir para Deus, Deus me dá amor. Você não precisa pedir amor, você precisa liberar, você já tem. Já está em você, a Bíblia diz que foi derramado. Já foi derramado. O problema é que a gente às vezes perde tempo da nossa oração pedindo coisas que não vamos receber. Porque quando você pede o que você tem, você não vai receber o que você já tem. Você não vai receber de Deus algo que Ele já deu. Tem coisas que eu devo pedir, tem coisas que eu devo exercer, tem coisas que eu devo exercitar, tem coisas que eu devo liberar, tem coisas que estão em mim. E se está em mim, eu não preciso pedir, eu preciso exercer. E como família, nós somos a família de Deus. O Evangelho é uma mensagem de relacionamento. E se é uma mensagem de relacionamento, é uma mensagem de comunhão. O Evangelho tem muito a ver com ceia. O Evangelho tem muito a ver com comunhão. Na última noite que o Senhor foi traído, Ele é traído no meio de uma comunhão entre família. E quem traz o Salmo 55 fala que ele foi traído pelo amigo. E ele disse, amigo, por que tu vens? Então ele é traído na família. E nem por isso ele deixa de exercitar o amor. Quarta-feira o pastor Paulo falou sobre isso, o perdão. Perdão tem a ver com amor. Ele exercitou isso. E sabe de uma coisa, eu entendo que Deus não para de me amar, não para de te amar, e não é frustrado pelos teus erros, pelos teus ou pelos meus fracassos. O projeto de Deus na vida de um homem e de uma mulher não está limitado às ações de um homem e da mulher, está limitado ao poder de Deus. Quando Deus chama Noé, e Deus dá um testemunho de Noé tremendo. Ele olha para a terra e ele não vê nenhum justo. Porém, ele acha a justiça em Noé. Ele vê a justiça em Noé. Mas se nós formos ver mais adiante, Noé pisa na bola. É só sair da arca. É só sair da embarcação. Ele está louco, ele está doidinho para dar umas talagadas. E a primeira coisa, antes de fazer um altar, ele planta uma vinha. E Deus sabia disso. Mas Deus não olha para o ato em si. Deus olha para a santidade dele, que vai justificar a mim. A Bíblia fala que por Cristo nós somos santificados. Se você está em Cristo, você é santificado. Todos os dias, todas as manhãs, as misericórdias são derramadas, são santificadas, você é santificado todo dia. Isso é contínuo. É um sacrifício que foi feito há muitos anos, mas que ele continua com a sua eficácia, com o seu poder de restaurar, de me tornar íntegro a cada dia. E ele vai me aperfeiçoando até que eu chegue à estatura de varão perfeito. Até que você chegue à estatura de varão perfeito. Então, Deus não foi frustrado, porque Ele sabe
com antecedência o que eu e você vamos fazer. Quando ele chama Davi e ele diz para Samuel: eu encontrei um rei segundo o meu coração. Da mesma forma que ele disse, ele testemunha de Noé, ele chama Noé, e ele sabia que Noé ia pisar na bola na frente. A Bíblia fala que não há um justo nenhum sequer. Porém nós fomos justificados. E agora Paulo diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A coisa mais gloriosa que um homem pode ter, que uma mulher pode ter, é ter Jesus. Pode ter ouro, pode ter prata, pode ter fama, pode ter riqueza, mas se não tem Jesus, não é nada. Se não tem Jesus, não tem esperança. Se não tem Jesus, não tem o céu. Se não tem Jesus, não tem alegria. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, é a vida. Tudo está centralizado em Jesus. Não há outro escape. Não há um outro nome. Não existe como eu ser salvo se não for por Ele. Quando Deus chama Davi e ele testemunha para Samuel: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Ele sabia dos fracassos de Davi. Mas Deus, Ele minimiza os fracassos e maximiza os teus sucessos. Deus não é como o homem. Deus nunca age de fora. Deus age de dentro para fora. Deus nunca vê o fora, Deus vê o dentro. Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. E nós vamos falar de oração hoje e vamos falar sobre isso. A oração, ela tem o poder, a eficácia de agir de uma forma que nós não compreendemos. E Deus, Ele maximiza os teus acertos e minimiza as tuas derrotas. Deus não coloca os teus erros e fracassos em cima e diz: aqui você fracassou. Os teus fracassos e tuas derrotas, Ele pega, arranca da folha e joga no mar do esquecimento. A Bíblia fala que Ele pega os teus erros, os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, e Ele lança no mar, no mais profundo mar. A Bíblia diz que assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim estão longe as nossas transgressões. Ele não maximiza defeito, Ele maximiza o teu acerto. Davi não é conhecido como homem segundo o coração de Deus pelos erros, mas é conhecido o homem segundo o coração de Deus pela forma de se derramar diante de Deus. Noé foi justificado não pelos erros, mas pela obediência. Acreditar, ele creu numa proposta indecente. Ele creu numa proposta de construir um barco que levaria 120 anos para construir. Ele tomou uma decisão: eu vou construir esse barco, eu vou pegar esse modelo que desceu do céu e eu vou construir. Eu vou acreditar que Deus está falando que haverá um dilúvio e vai destruir toda a terra. Eu vou acreditar, eu vou fazer esse barco. E ele levou 120 anos fazendo aquele barco. E ele é maximizado por isso. A Bíblia não maximiza os erros. Ela expõe os erros, para que nenhuma carne se glorie em si mesma, mas para que toda carne dependa daquele que é o glorificador. Ele pega todos os homens que Ele chama,
Ele não maximiza Paulo por ser um assassino. Ele não vê o que Paulo está fazendo para a igreja, está perseguindo, mas ele diz: esse cara, esse homem, esse menino vai ser um vaso para mim escolhido. Ele não está vendo no estrago que Paulo está fazendo, mas ele está vendo aquilo que Paulo vai fazer para a igreja. Ele não está vendo nos que Paulo matou, mas ele está vendo naqueles que Paulo vai dar vida, através da palavra usada. Por isso a família, a igreja, o evangelho, é comunhão. Se tem alguém que fica feliz com a derrota, é Satanás. Mas o curioso é que Jesus, ele diz assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí depois, mais na frente, Paulo vai falar sobre vencer o mundo, Paulo vai falar sobre vitória, mas ele não diz que nós vamos vencer, ele diz que em todas essas coisas nós já somos, porque Jesus venceu por mim e por você, meu irmão. A Bíblia fala em Coríntios que em tudo isso somos conduzidos por Cristo em triunfo. Nós somos conduzidos pelo Senhor em vitória. E sabe de uma coisa? Satanás pode te condenar, porque esse é o papel dele. Satanás pode te acusar, é o papel dele. Satanás pode te atentar, ou pode te tentar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: ele pode tentar te derrubar, mas ele nunca poderá derrubar aqueles que foram levantados pelo Senhor Jesus Cristo. A tua pequena derrota será motivo de triunfo diante do Senhor, porque o Senhor pega as coisas pequenas, as coisas frágeis. Ele pega o homem caído do monturo, ele pega a mulher que está destruída, e ele pega como troféu de Satanás: você pensou que eu perdi, você pensou que eles foram derrotados, eu estou levantando eles para ser mais fortes ainda. Aleluia. Abra a Bíblia, queridos, no livro de Tiago, capítulo 5. Aleluia. Tiago 5. Eu creio que vai ser a última noite desse período que eu vou ler esse verso. O verso 16. Nós estamos lendo já há algumas semanas. Tiago 5,16. Alguém achou, por favor, se quiser ler? Leia. Amém. Nós estamos falando sobre isso, o efeito da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós já aprendemos que somos justificados, então sabemos que a nossa oração produzirá um efeito desejado. E o efeito, aprendemos que é a manifestação de algo. O efeito é a consequência de uma ação. O efeito é a manifestação da tua oração. Quando você orar, vai ter uma manifestação. Quando você orar, vai ter uma consequência.
E essa palavra oração, o efeito de oração, essa palavra consequência, essa palavra manifestação, ela na essência do grego, está falando sobre trazer algo ou um sinal diante de uma ação. Ou seja, você ora e vai manifestar um sinal material, vai materializar alguma coisa, vai manifestar algo por causa da tua oração. E nós queremos falar um pouquinho de Pedro hoje, no livro de Atos, capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Atos. Todos acharam? Vamos gastar um tempinho aqui. Vamos ler do primeiro a seguir. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Essa é a ideia de Satanás, amados. Aqui Herodes representa Satanás. Satanás, ele deseja maltratar os filhos de Deus. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O verso 5, que é o que eu quero me deter um pouco mais. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Nós vemos aqui um intento, uma intenção, e já vemos uma intenção quebrada por causa da oração. Nós vemos Herodes prendendo Pedro. Nós vemos Herodes prendendo alguns da igreja. E quando Herodes começou a prender, Herodes matou a Tiago. Começou uma perseguição para a igreja. Começou Satanás a se levantar contra a obra de Deus. Quando Jesus disse que no mundo vocês teriam aflições, que nós teríamos aflições, que nós seríamos perseguidos, que nós enfrentaríamos perseguições. Ele estava cautelando a igreja, ele estava querendo que a igreja fosse uma igreja madura, uma igreja que soubesse que o evangelho é algo tremendo, é algo sobrenatural, mas que é algo sobrenatural em um mundo natural. Então, quando eu aceito Jesus, eu passo agora a ter uma visão do céu e eu deixo de ter uma visão da terra. É natural que todo ser vivo, todo cristão, quando aceita Jesus, ele começa naturalmente a ver as coisas diferentes. Algumas coisas que agradavam a ele já não agradam mais.
Alguns pecados que ele praticava, e agora já não dá mais satisfação. Dá arrependimento, causa arrependimento. A maior prova de alguém ter o Espírito Santo é quando ele se arrepende. Porque antigamente, quando nós não tínhamos Jesus, você praticava um pecado, você praticava uma injustiça e você contava vantagens sobre isso. Você defraudava alguém, você enganava alguém, você dizia, eu enganei aquele trouxa, eu enganei aquela pessoa, eu peguei troco a mais. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a mudar. Essas coisas já não são mais importantes, porque nós começamos agora a viver uma visão, uma cultura diferente. Nós começamos a praticar a cultura do reino. Por que passamos a praticar a cultura do reino? Porque recebemos o Espírito que veio do reino, que veio do céu. Então nós recebemos um Espírito que veio do céu, e esse Espírito agora começa a nos convencer a viver uma cultura diferente da cultura da terra. Começamos a viver uma contracultura. E aí, como vivemos uma cultura que não tem nada a ver com a cultura da terra, haverá um choque. Porque as pessoas vão olhar para você e vão te chamar de bobo. Quando você devolver o troco que não é seu, quando você entregar aquilo que você achou que não é seu, quando você não ficar com algo que não lhe pertence. As pessoas vão dizer, você é bobo, você é boba. Aí você vai dizer, não, essa é a cultura do meu reino. Esse é o ensinamento do meu pai. O lugar de onde eu vim e o lugar para onde eu vou é desse jeito. Você não está mais com uma natureza caída, você não está mais destituído. Ou melhor, você não está mais destituído. Agora você recebeu restituição. Você agora recebeu o Senhor. Você agora, como Jó, é um homem íntegro, é uma mulher reta, é uma mulher que se desvia do mal e agrada ao coração de Deus, e agrada ao Senhor, e naturalmente vai desagradar a cultura da terra, e vai desagradar o príncipe deste século. Porque Satanás não é o rei da terra, ele é príncipe deste século. Mas o rei da terra é Jesus, ele é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Então quando eu entro em conflito com a cultura da terra, quando eu tomo a minha decisão de exercer a minha cidadania celestial, quando eu tomo a decisão de ser o que eu sou, não o que o mundo quer que eu seja, quando eu tomo a minha filiação de filho de Deus e ajo conforme o meu Pai quer que eu haja, eu vou ter conflito. E a igreja começa a ter conflito, porque ela está vivendo num período onde a idolatria em Roma era tremenda, e eles começam a pregar a salvação em um só homem, eles começam agora a adorar um só nome, eles começam a fazer petição a um só Deus, no nome de Jesus, e entra em contracultura com Roma, porque Roma era uma nação pagã, era uma nação idólatra. Por isso hoje ainda temos uma religião chamada Igreja Católica Romana, e a idolatria continua da mesma forma e do mesmo jeito, porque Roma é uma nação idólatra.
que adora-se ídolos, que adora-se imagens. E os apóstolos começaram a pregar que só em Jesus a salvação. E a igreja foi perseguida por causa dessa nova cultura. Tiago foi morto à espada. E Herodes propõe no coração de maltratar, de perseguir a igreja. Você sabe que estamos vivendo alguns momentos em que Jesus disse, quando ele voltar à terra, será que ele vai achar fé na terra? A igreja do Senhor Jesus já não tem a mesma fé neste Deus que pode nos libertar de cativeiros. A igreja do Senhor Jesus está tendo uma visão. E essa visão é: vamos levantar políticos, vamos levantar vereadores, vamos levantar deputados, vamos levantar senadores para protegerem a igreja. A igreja não precisa de protetores da terra. Ela já tem uma palavra dita: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Deputados podem proteger uma instituição. Deputados podem proteger uma denominação. Deputados podem trazer verbas para o interesse de uma denominação, mas não podem proteger a igreja. Só Jesus protege a sua noiva. A igreja não precisa de homens para protegê-la. A igreja precisa do noivo. Satanás colocou no coração de maltratar, de perseguir a igreja. Herodes mata Tiago ao fio da espada. Deus não prometeu que você não vai passar pela espada, meu irmão e minha irmã. Deus não prometeu que nós não iríamos passar pela morte. Mas Ele disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte para o crente é um passaporte instantâneo, imediato. A morte para o crente é um portal que ele fecha os olhos aqui e abre na eternidade. Ele fecha os olhos no pó, no asfalto, mas ele abre no piso de ouro e de cristal. A morte é um portal para o crente, em que ele tomba em doença, em corrupção, em corpo corruptível. Às vezes uma enfermidade, um câncer, uma doença terminal. Mas quando ele abre os olhos, de repente, ele vai ver o seu corpo glorificado, sem mais doença, sem mais dor. Tiago morreu pelo fio da espada. Herodes, usado por Satanás, resolve maltratar a igreja, perseguir a igreja. Sempre que alguém tenta te maltratar, sempre que sem motivo nenhum, porque eu estou falando sem motivo, irmãos, porque às vezes nós procuramos, às vezes nós procuramos sarna para se coçar, mas eu estou falando quando você é maltratado injustamente, quando você vê, por que essa pessoa está me maltratando? Eu estou fazendo certo, eu estou procurando ser uma pessoa boa, eu estou procurando honrar essa pessoa, e por que ela está me maltratando? É Satanás, não a pessoa. Então existem formas de você
saber discernir quando Satanás está te maltratando. Ou quando você está sofrendo uma consequência tua mesmo. Por exemplo, às vezes nós procuramos coisas que não pertencem a nós. Moisés, ele já tinha um chamado de Deus desde que ele nasceu. Quando ele nasceu, ele já era uma criança escolhida. Ele nasceu com alguns sinais. E por causa daqueles sinais, que era a beleza, um menino forte, belo, a mãe dele resolveu resguardá-lo, colocar num barquinho, num cestinho, betumor, colocou petróleo em volta, para que aquele cesto não afundasse. E aquele menino foi levado pelo rio Nilo. A mão de Deus estava ali. Os crocodilos não comeram aquela criança porque havia uma promessa, havia um chamado. Mas quando ele estava com 40 anos, ele viu a injustiça de um egípcio contra um hebreu. E ele quis ser juiz. Ele foi lá e dizer, não é certo isso, você não pode fazer assim. E ele mata o egípcio. E por causa disso, ele tem que fugir. É uma consequência de um ato que foi impensado. Ele se meteu aonde não foi chamado. Deus não chamou ele para ser juiz. Deus chamou Moisés para ser libertador. E o problema é quando nós estamos na função errada, quando Deus te chama para ser libertador e você quer ser juiz, você vai sofrer consequências. Às vezes nós nos metemos em assuntos que não cabem a nós. Eu sempre digo, irmãos, você só pode ajudar uma pessoa que te convidar para ajudá-la. Você não pode se meter na vida de uma pessoa que não abriu o coração para você. Você vai ser um tolo. Você vai dar murro em ponta de faca. Porque quando a pessoa não abre a porta para você, quando a pessoa não diz, pastor, eu preciso conversar com o senhor, então você sabe que a pessoa está com um problema. Mas a pessoa não abre o coração. Então você chega lá, meu irmão, você tem que parar com isso. Ele fala. Ele até escuta, mas não entra. Não desce. Agora, quando a pessoa diz, pastor, eu estou com um problema, eu preciso falar com o senhor. Aí ele vai lá, abre o coração. E aquilo que você fala, ele vai acatar. Agora, quando você não é chamado e quer se meter na vida alheia, vai vir retaliação. E aí nós dizemos, é o Satanás, é o diabo. Não, não é não. É eu que estou me metendo, eu não sou chamado. E vem consequências. Toda vez que você invade a privacidade de alguém, você vai ser retaliado por este alguém. Toda vez que alguém abre a privacidade para você, você vai ser amparado, você vai ser acolhido, você vai ser recebido, você vai ser bênção na vida da pessoa. Mas toda vez que você tenta invadir, você vai ser maldição. Então há coisas que nós sofremos consequências de atos que nós tolamente e muitas vezes sem responsabilidade e muitas das vezes por impulso, porque nós temos essa tendência. Eu tenho.
E quando eu sei dos meus problemas, das minhas fraquezas, eu policio. Irmãos, eu tenho um senso de justiça muito forte. Porém, eu tenho dentro de mim uma palavra que Salomão, o sábio, ensinou. Não seja demasiadamente justo, porque você destrói a você mesmo. Então, às vezes, por exemplo, eu já vi muitas coisas assim. Uma pessoa bate o carro, e aí o cara desce, o que está errado desce, e já ainda parece que está certo. Dá uma vontade de parar o carro e se meter e dizer: oh, você está errado. Mas eu iria criar problema para mim mesmo. Então há coisas que nós temos que sermos sábios. E Moisés naquele momento não foi sábio. Ele se meteu em algo que não tinha sido chamado. É claro que o chamado de Deus para Moisés se cumpriu, porque Deus não se frustra, como eu falei no começo, por os meus erros. Quando Deus te chama para ser alguém, especificamente, Ele te chama para ser um pregador, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária. E se Ele te chamou para isso, você vai ser. Mas às vezes Deus tem um projeto para daqui a 7 anos. Porém nós podemos sairmos do projeto de Deus e em vez de 7 levar 14, porque 7 anos eu fiquei batendo cabeça, até que eu me convenço a de novo voltar para o projeto. O projeto vai se cumprir. Porém, eu posso retardar o processo. E foi o caso de Moisés. Ele atrasou, retardou o processo. Quando estava no período de ser o libertador, ele retarda. E ele, depois de mais 40 anos, quando ele começa a achar que não é mais ninguém, porque com 40 anos ele achava que era tudo. Eu posso julgar, eu posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ele teve que fugir. Quando ele estava com 80 anos, ele descobre que ele não é nada. Com 40 anos ele acha que é tudo. 40 anos no deserto, Deus aparece e ele diz: eu não sei mais nem falar, Deus. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Com 120 anos, ele descobre que Deus é tudo. Ele retardou. Mas o propósito se cumpriu na vida dele. Mas voltando ao texto, quando você está sendo perseguido por causa da justiça do reino, por causa do evangelho, então Herodes, ele mata Tiago, irmão de João. O verso 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. A intenção de Herodes era a pior possível. Ele tinha matado um pouco antes Tiago. E agora, ele prende Pedro, que era o principal.
que era o pastor da igreja de Roma, que era o líder da igreja. Agora ele prende Pedro, e ele tenciona, depois da Páscoa, matá-lo, ia levar o povo, como Pôncio Pilatos levou Jesus ao povo. Ele tensionava matar a Pedro na frente de toda a multidão. Mas o curioso é que o verso 5 diz que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, aqui a Bíblia diz que estava guardado. Herodes mandou prendê-lo com a intenção de destruí-lo, de matá-lo. Porém, a Bíblia fala que ele estava no cárcere, mas estava guardado. E este guardamento não era os soldados, mas quem estava guardando Pedro era o efeito da oração da igreja, que orava incessantemente. E nós lemos lá em Tiago 5,16 que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Quando a igreja começa a orar incessantemente, sem cessar. Por isso que Paulo nos ensina, irmãos, orai sem cessar. Orai sem parar. Essa noite aconteceu algo que nós podemos imaginar lá na minha casa. Eu sou de dormir a noite toda, mas essa noite eu acordei 2h30 e falei para a Patrícia, eu perdi o sono. Eu acho que eu vou orar um pouco. Quando nós temos o doblô, e o doblô fica ali na rua, na estrada, e não tem tranca. A tranca está emperrada, não, você só fecha as portas, mas não trava. Aí de manhã eu levantei para tirar o carro, para tirar do estacionamento, para as pessoas colocarem no estacionamento os seus carros. Aí quando eu abri a porta do doblô, mas um cheiro de cigarro, irmãos. Terrível. Parece que o cara ficou a noite inteira ali. Aí o porta-luvas do doblô está aberto. E havia cinza de cigarro em cima. A conclusão que eu cheguei, o carro do Joelson estava do lado. Mas eles entraram no doblô. Que vieram roubar o carro. Entraram no carro, deixaram os vestígios e não levaram nada, nem aparelho de som, nada. Por que o Senhor me despertou aquela hora? Para que um anjo do Senhor também fosse despertado e viesse para nos livrar. Então a Bíblia fala, orai sem cessar, porque a oração pode muito nos seus efeitos. Quando eu e você não saber o que fazer, ore, meu irmão, ore. Pedro estava guardado dentro do cárcere, e nós vamos já nos aprofundar um pouquinho mais. Por que estava guardado? Porque a igreja estava orando sem parar por ele. Nós aprendemos aqui, primeiro lugar, primeira lição, quando você entra em perseguição, quando você é perseguido, é para se animar. E não tem nada mais que possa animar um cristão do que a oração, irmão.
Você pode pular com os hinos da Cassiane, você pode pular com os hinos do J. Neto, você pode pular com os hinos da Aline Barros. Isso vai te alegrar. Mas animar mesmo é na oração. Quando vem a perseguição, só existe um jeito: se guardar nos joelhos de Jesus, nos pés de Jesus. Só existe um jeito: correr para a sombra do Onipotente. Só existe um jeito: orar. Quando a perseguição veio para o primeiro mártir, Estevão, foi o primeiro mártir na história da igreja. Começaram a apedrejá-lo. Ele se curva, caído. Ele olha para o céu. E ele vê Jesus com as mãos estendidas. E ele começa a dizer: eu vejo os céus abertos. E o seu rosto começou a resplandecer. E diz a Bíblia, ao som das pedradas quebrando ossos, ao som das pedras sendo jogadas sobre ele, sendo apedrejado, ele dormiu. Ele descansou no Senhor. Só a oração pode transformar a aflição em vitória. Só a oração pode transformar o teu desconforto em conforto. Só a oração tem o poder de transformar o teu desconsolo em consolação. Só a oração tem o poder de fazer com que a tua derrota se torne em vitória. Aparentemente Pedro estava derrotado. Estava nas mãos de Herodes. Estava. Até que a igreja começa a orar. Você tem alguém da sua família, da sua casa, dos seus conhecidos, dos seus amigos, que está na mão do crime, que está na mão da droga, que está na mão do vício, que está na mão da prostituição, que está na mão do roubo. Estão até que você comece a orar. Porque quando você começa a orar, essa pessoa vai ser transferida agora para os cuidados de Deus. Eu lembro da minha mãe quando eu tinha 8 anos. Um alcoólatra, um pré-alcoólatra, ou melhor, um alcoólatra já criança. Com 8 anos eu tomava uma garrafa inteira de vinho, de bebida, de jurubeba. Conhece jurubeba? A maior parte do povo daqui não conhece. Mas é uma bebida forte. O irmão aqui do Recife conhece. Ô Roberto, tem mais um pernambucano aqui, ó. Eu sou um pouquinho para lá, sou lá depois de Salgueiro. Então, com 8 anos, eu tinha dinheiro, tinha muito dinheiro. Meus pais tinham empregado. Eu dava dinheiro para o empregado do meu pai, vai lá, compra. Eu ficava no meio do mato esperando para encher a cara. Cigarro e bebida. Uma garrafa, sozinho. Algumas vezes meu pai batia em mim com corda, mas eu nem sentia nada. Eu sabia que batia, mas não sentia nada. E uma vez, minha mãe chegou em casa, eu bêbado. E sabe o que eu estava fazendo para passar? Com 8 anos. Para passar bebedeira? Coloquei uma jarra de barro de água do lado e fazia assim. Suava, jogava água, secava para ver se a bebedeira saía. Com 8 anos, eu pensava, quem sabe assim o álcool sai pelo suor. Minha mãe chegou, eu estava bêbado, a sala estava toda cheia de água. O suor não tinha saído, o álcool não tinha saído.
E naquela noite eu lembro que minha mãe levantou a mão para o céu e disse: Senhor, minha mãe não era cristã ainda. E eu então, né? Menos ainda. Mas a minha mãe disse assim: Senhor, eu prefiro que o Senhor leve. Minha mãe entregou nas mãos de Deus, falou para ele levar eu. A partir daquele dia, eu creio que Jesus disse: está na minha mão agora. Ele vai dar umas cabeçadas, ele vai tomar mais uma jurubeba ainda pela vida, mas ele está na minha mão. Porque a Bíblia fala que aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E minha mãe entregou eu para Jesus. E Jesus me pegou naquela noite, com 8 anos. Passou os anos. De jurubeba foi para uísque. Mas com 16 anos, o Senhor me resgatou. Quando você entrega o teu problema na oração, não é mais teu problema, agora é de Deus. Satanás tinha pensado, queria matar mais um. Talvez o primeiro não teve tempo da igreja orar, mas o segundo a igreja sabia o caminho. Pedro foi preso. E os irmãos se reuniram na casa de Maria. E todos começaram a orar por Pedro, sem parar. E naquela noite, Pedro, diz a Bíblia, estava guardado no cárcere. 2 cadeias, 2 algemas. Uma na mão direita, uma na mão esquerda. Cada algema ligada a 2 soldados. 2 soldados dentro do cárcere, na cadeia. Se você dormir num lugar assim úmido, que era a cadeia naquele tempo, era um porão, era um lugar úmido. Não tinha colchão ainda naquele tempo, não tinha ortobon. Você dormir num lugar sem colchão, já não é fácil. Melhor, se eu te convidar para dormir na minha casa hoje, você vai demorar a dormir, porque vai estranhar. O colchão é diferente do teu, né? Se for uma rede, a rede é diferente da tua. Você vai olhar, ficar olhando um tempão, até que pega o sono. Agora Pedro, ele está ali, além de estar num lugar sem um mínimo de conforto, ele ainda está amarrado por uma corrente, e essa corrente segura por um soldado. A outra mão amarrada por outra corrente, segura por outro soldado. Pior do que dormir num lugar estranho, é dormir com gente estranha. E ainda esses 2 irmãos, era gente que não gostava dele. Os 2 soldados, de repente, de vez em quando, davam chutes. Mas a Bíblia fala, bem enfático, que Pedro dormia. Ele dormia mesmo, irmãos. Ele não cochilava. Estava guardado por Deus. Daniel estava na cova dos leões, mas ele estava guardado por Deus. Sabe por que ele estava guardado por Deus? Porque antes de ir para a cova dos leões, ele orou. Toda vez que você souber que está indo para a cova dos leões, vá orar, meu irmão. Porque a oração vai preparar o colchão e o travesseiro. E a oração vai suprir o bucho dos leões antes de você chegar. Então a oração vai fazer com que você vá para a cova dos leões, glorificando e cantando a Deus. Mas a perseguição, ela tende a nos desanimar. Quando vem a perseguição, nós temos
como o principal passo, voltar para trás, ter medo. É isso que Satanás quer. Por isso que ele persegue. Mas deixa eu te dizer o que a Bíblia ensina sobre isso. Satanás só persegue os que correm. Porque a Bíblia diz assim: resiste ao diabo. Quando você para, você pode até estar correndo aí, Satanás vai me pegar. Aí a Bíblia diz: resista a ele. Você para, o que é Satanás? Ele... A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele... Amém? Então, quando você corre, ele acha que é grande. Mas quando você para, ele viu que tem algo em você maior ainda. Você acha que o Satanás ele foge por causa de você? Não, por causa de quem está em você. Não esqueça, a Bíblia diz que maior é o que está em mim do que o que está com eles. Os soldados eram grandes. Mas quando a igreja começou a orar, veio um grande lá do céu. A igreja orava por Pedro, diz a Bíblia. A igreja orava incessantemente. E a oração nos acalma. Por isso que Tiago também diz assim: alguém está alegre entre vós? Aí, está alegre? Canta, meu irmão. Cante, canta. Aí Tiago diz: mas alguém está triste? Ore. Às vezes você está triste, você vai escutar um hino para se alegrar. Não, irmão, não é isso. Isso é para quem está alegre. Ah, vou escutar um hino para quem sabe me alegrar. Não. Quando você está triste, vai orar. Porque a oração vai promover uma calma. Esse dia a menina, Jaiane, veio orar aqui na igreja. E ela disse: ah, pastor, mas que bom. Parece até que deu até vontade de dormir. E parece que é assim mesmo. Porque os discípulos, quando Jesus chamava para orar, os meninos, quando Jesus voltava, rapaziada, nenhuma hora. Estava tudo dormindo. Pedro, mas está tão bom aqui, Jesus. Ah, é o céu, Jesus. Aí Jesus, mas nem uma hora. Se fosse entre nós aqui, Jesus dizia, mas nem 5 minutos. Porque Jesus falou assim, nem uma hora, como que dizer assim, poxa vida, não consegue ficar nem uma horinha comigo. Meu irmão, uma hora para a gente, para certas pessoas, é um século. Mas Pedro estava guardado. Porque a igreja estava orando. O poder da oração vai gerar um efeito tremendo. O poder da oração vai causar uma manifestação no mundo natural, irmãos. Vai trazer a manifestação do sobrenatural. O livro de Marcos, capítulo 6, não precisa você abrir, senão não perder mais tempo. Mas fala sobre a multiplicação dos pães. Sendo já tarde, os discípulos vendo muita gente, e que não tinha mais como aquele povo se alimentar, e vendo que era tarde, chegam a Jesus. Os 12 discípulos chegam para Jesus. E falam: Jesus, olha só essa multidão. Já está tarde, manda esse povo embora, porque eles não vão ter o que comer. Manda logo eles embora, porque vai chegar de noite, e esse povo vai ficar com fome. Manda eles embora para eles ir para suas casas comerem. Aí Jesus sai com uma. Aí Jesus diz: dá vocês de comer para eles. Aí eles olham um para o outro. Aí alguém se atreve: Jesus, como é que nós vamos alimentar 5.000 homens? A única coisa que nós temos aí é 5 pães e 2 peixes. Note que Jesus primeiro diz, quando eles vêm com a problemática:
Eles trouxeram uma problemática. E eles querem se livrar da problemática. Eles querem se livrar do problema. Você não foi chamado para fugir do problema, meu irmão. Você foi chamado para enfrentar os problemas. Você foi chamado não para retroceder. Porque Deus não tem prazer nos que retrocedem. Você foi chamado para enfrentar. Mas os meninos, eles chegam e falam: Jesus, manda esse povo embora aí, vamos resolver esse problema assim, já dispensando eles. Aí Jesus complica mais ainda. Porque cada vez que eu e você queremos fugir do problema, Jesus vai apertar mais ainda. Aí Jesus fala: não é para fugir do problema, não é para mandar embora. Alimenta eles, dá vocês de comer. Mas só tem aí, ó, juntando tudo aí, entre nós, só dá 5 pães e 2 peixes. Não esqueça que Jesus mandou eles alimentá-los. Trouxeram. Jesus disse: então tragam para mim os 5 pães e 2 peixes. Sabe o que Jesus faz? O que você tem que fazer quando você estiver diante de um problema. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, levanta eles para o céu, olha para o céu, não é a quantidade do que você tem, mas é a qualidade da sua fé que vai fazer alguma coisa acontecer. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ele levanta os olhos, levanta aqueles pães, olha para o céu e dá graça. Em segundo lugar, nós aprendemos como orar. Porque às vezes nós não oramos, nós trazemos só o problema. Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, minha vida está uma desgraça, Senhor. Senhor, eu estou com uma dívida de R$1.000. E eu só tenho R$100 para pagar, Senhor. Mas eu te dou glória, eu te dou louvor. Eu te dou graças, porque Tu és o Deus da provisão. Tu és o Jeová Jiré. Tu és o Deus da multiplicação. Tu és o Deus que proveu comida para o povo no deserto. E eu te dou glória, porque o Senhor vai me tirar dessa enrascada. Jesus, ele leva para o céu. Te dou graças, Senhor, porque aqui estão os pães. Jesus ora, fala para os discípulos: manda o povo sentar, de 50 e 50, de 100 e 100. Faz grupos, de 100 e 100, 50, 50. Aí Jesus, depois de orar pelos pães, os mesmos pães, os mesmos 5 pães e os mesmos 2 peixes. E aqui nós vamos aprender algo que nós nunca tínhamos parado para pensar, mas que o Senhor me revelou, e você hoje vai ter essa revelação de Deus também. Nós aprendemos até hoje que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Sim ou não? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jesus repartiu e deu para os discípulos. Se você tiver alguma dúvida, quiser abrir, vamos abrir lá. Vamos lá. Marcos 6, o verso 30.
o verso 30, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Ele pegou aquele pouquinho, levou para o céu, apresentou ao céu e abençoou aquele pouquinho. Esses tempos nós pregamos aqui sobre abençoar o salário. Vocês já aprenderam isso? Ele pegou aquele pouquinho e abençoou. Vamos lá. E partindo os pães, deu-os aos discípulos. Ele não multiplicou. Ele partiu. Ele pegou aqueles 5 pães, partiu. Lembre-se que era 5 pães e 2 peixes. Eram 12 discípulos. Ele partiu os 5 pães, se tornaram 10. 10 metades. Então 10 discípulos ficaram cada um com a metade de um pão. E aí 2 discípulos pegaram os peixes. Cada um pegou um peixe. Então cada discípulo ficou com um pão, 10 discípulos com pão e 2 com peixes. Então vamos continuar a revelação do Senhor. E partindo os pães, deu-os aos discípulos. Agora já não tem mais Jesus aqui, irmãos. Para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Já continuamos. Jesus pega os 5 pães, parte, dá para os discípulos. Pega os peixes, dá para os discípulos. E fala para os discípulos: agora vocês deem para o povo. Jesus partiu os pães. E os discípulos começaram a repartir. A palavra repartir é partir novamente. Jesus parte e entrega para os discípulos. Agora os discípulos, pode pegar um pedaço. Pega um pedaço, outro pedaço, vai repartindo. Pode comer, irmã, pode comer. Pega, irmã. Vai repartindo. E o pão continua o mesmo tamanho. As pessoas pegam
E quanto mais pegam, o pão permanece igual. O pão, ele foi repartido. Atos capítulo 20, Paulo disse, ou melhor, alguém, acho que foi Paulo, que Jesus, foi Paulo mesmo. Paulo disse que Jesus falou que melhor coisa é dar do que receber. Quando você começa a dar, você começa a ter mais para dar. Assim, é você e eu, a Bíblia diz que somos como rios. E quanto mais o rio corre, mais água vai correndo. Agora, se os discípulos retêm, se os discípulos não partem, nós vamos comer com fome, vou garantir o nosso. E se na metade, quando dá 3.000 pessoas sendo alimentadas, de repente André, ou Felipe, ou Bartolomeu, ou Alfeu, ou Tiago, ou Judas, eles falam, mas agora, nós temos que garantir o nosso, eu vou guardar. Não, eles continuam dando. E as pessoas vão recebendo, eles passam de novo. E as pessoas vão pegando. E daqui a pouco eles passam de novo. E alguns gulosos, vou garantir o meu, eles começam a guardar e pegam de novo. Aí daqui a pouco, quando todo mundo já está cheio, aquelas pessoas que comeram, que pegaram várias vezes, percebem que está guardado ali, e eles vão embora, que não conseguem mais nem ver pão. E onde eles estão sentados, fica ali aquele monte de pão lá. Aí Jesus diz assim para os discípulos, agora vocês peguem isso aí, e ajuntem tudo, coloquem em cestos, e dá 12 cestos cheios. Agora Jesus, primeiro, quando vem a problemática, Jesus disse, dá vocês de comer. Aí eu pergunto, quem deu de comer? Os discípulos. Porque Jesus sabia que haveria solução quando tivesse oração. Quando você pega o seu problema, que você não minimiza e você não maximiza o seu problema, essa palavra está na minha boca. Quando você não maximiza, mas você minimiza o problema e maximiza Deus. Quando você não olha para o Golias, mas vê para o Deus que é maior do que Golias. Quando você olha para o Golias e como Davi, quem é esse carinha aí diante do meu Deus? Agora tem crente, Senhor, ai, Senhor, e agora, meu Deus? Não maximiza o seu problema, não. Pega o seu problema e fala, olha aqui, Senhor, estou com um problemão, mas estou falando com um maiorzão do que o problemão. Estou falando com alguém que é maior do que esse problema. Irmãos, eu fiz isso uma vez. Há 13 anos atrás, quando 100 mil reais era dinheiro. Que hoje não é mais, né? 100 mil não é mais, né? É dinheiro ainda? Ainda é, né? Mas há 13 anos atrás, era como se fosse 400 mil hoje. E eu não tinha. E eu tinha recebido um ultimato. A dona do prédio ali, tinha um monte de gente da cidade que queria comprar, e era alugado, e ela disse, Geraldo, eu vou vender isso aqui, se você não quiser, eu vou ter que vender para outro. E eu falei para ela assim, não, eu vou querer. Aí eu fiquei um mês mais ou menos em aflição, e vinham os donos da cidade, aí os ricão, os milionários da cidade, e eles vinham, eu nem vou citar nome, de alguns donos de loja, alguns donos de madeireira, gente do dinheiro, eles olhavam para mim e diziam, esse cara não vai comprar. Aí eles vinham, Geraldo, você vai comprar aqui? Porque se você não for comprar, fala que eu já vou falar com a dona ali. E eu, não, eu vou comprar. Eu engasgava. E eu orava a Deus, Senhor. Eu nem dormia mais, irmãos. Às vezes eu perdia o sono. Até que um dia, era bem aqui, irmãos. Aqui tem uma árvore grandona. E eu vim andar aqui atrás da árvore. Mas naquela tarde a oração foi diferente. De repente, abriu os meus olhos espirituais. E uma ousadia incrível, eu não esqueço essa oração. E debaixo dessa árvore grandona que tinha aqui, eu olhei para o céu, 3 horas da tarde, eu falei, Deus,
tu és o dono de Indaial. Eu falei assim. Mas daqui a pouco eu lembrei, não, tu és o dono de Blumenau. Eu falei, não, tu és o dono de Florianópolis. Eu falei, tu és o dono de Santa Catarina. E eu comecei a orar, não, tu és o dono do Brasil. Não, tu és o dono da terra. Eu falei assim alto aqui, irmãos. O pessoal do posto estava ali olhando, mas eu tinha esquecido de tudo. Aquilo tinha abrido os meus horizontes. Eu falei, tu és o dono do universo. O que é esse pedaço de terra para ti, Senhor? Naquela tarde, irmãos, eu saí, eu entrei lá em casa e eu falei, a floricultura já é nossa, Deus já nos deu. Eu tinha um terreno, lá na Estrada das Areias. No dia seguinte, tinha um cara que tinha um prédio, que era dono de um prédio do lado do terreno. Ele falou, eu preciso daquele terreno ali para fazer uma saída para os carros. E quanto você quer naquele terreno? Eu falei, eu quero 60 mil. O cara olhou para mim assim com a cara que tem vontade de me xingar, de me bater. Você está doido? Foi embora. No outro dia ele falou, eu quero o terreno, que preço vai fazer? 60 mil. Aí ele falou, então vamos na prefeitura fazer um contrato, eu vou ficar com o terreno. Aí eu cheguei na dona da casa, falei, dona Lia, eu tenho 60 mil. E agora a senhora, se a senhora quiser me vender a casa, eu dou os 60 mil e assumo mais 16 prestações de 2 mil e pouco, não lembro mais. 2.300, né, acho que era. Irmãos, e aquilo era corrigido todo mês, pelo negócio lá que de 2.300 foi para 4, 5 mil. Mas o Senhor deu. Mas saiu na oração, irmãos. E não saiu na oração de pedinte, mas saiu na oração de agradecer, de dizer, Senhor, tu és dono do mundo, o que é esse pedaço de terra para ti? E no outro dia o Senhor mostrou para mim dizendo, através de um homem, não é nada, eu te dou. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Para terminarmos, amados. Pedro estava preso, dormindo, guardado, descansado, porque a igreja estava orando. De repente, um clarão dentro da prisão. Se fosse uma revolta, um ato de libertação pela força da igreja, talvez juntaria 1000 crentes. Vamos invadir, vamos de fora para dentro. Vamos passar, vamos derrubar o portão de fora, vamos derrubar o portão de dentro, vamos derrubar os soldados e vamos invadir a cela e vamos tirar Pedro. Mas quando a igreja, ela age no sobrenatural, as coisas não acontecem de fora para dentro, mas de dentro para fora. A igreja orava. Pedro estava preso dentro da cela. E lá dentro um clarão. E Pedro não viu, os soldados viram. O anjo do Senhor apareceu. E quando ele apareceu, automaticamente as prisões caíram do braço de Pedro. Mas Pedro estava dormindo, estava deitado. Pedro não viu. Pedro estava tão dormindo que ele não vê as algemas caindo. Ele não vê o clarão. E o anjo tem que tocar nele. Pedro, acorda, Pedro. O sono era tão grande que ele pensava que era ainda uma visão, era um sonho. Ele levanta, ele olha assim, ele vê o anjo, ele vê o clarão, ele não vê mais que está preso. O anjo diz, pega a tua capa, põe a capa, coloca as sandálias. E ele sai, ele pensando que é uma visão, ele pensa que está dormindo ainda. E ele sai, e conforme ele vai andando, os portões vão se abrindo do cárcere. As portas vão se abrindo.
os portões de ferro. De repente, irmãos, é como se tivesse um controle remoto na mão do anjo. O anjo ia só tocando e os portões iam abrindo. E o anjo leva Pedro até lá fora. Quando ele está livre, o anjo volta para o seu lugar. Aí Pedro olha assim, caramba, mas era de verdade mesmo. Aí Pedro, ele fica agora livre, sem saber o que fazer. Já sei, vou na casa da irmã Maria. Quando chega lá, porque ele sabe que a casa da irmã Maria tinha sempre gente orando. Já que eu estou livre, não sei o que fazer, vou orar agradecendo a Deus. Ele chega lá, já vamos terminar, irmãos. Ele bate na porta. E os irmãos e as irmãs orando lá, o fogo pegando. Oh Jesus, glória a Deus que o Senhor vai livrar Pedro. Estavam profetizando. Isso é uma oração bem fervorosa. De repente, alguém escutou. A serva daquela casa foi lá ver. Abriu a porta. E o povo orando. Pedro está lá fora. Alguém disse, acho que mataram, é o anjo dele. É a alma dele. Aí a menina vai lá de novo. É Pedro mesmo. Aí o povo vai. Pedro estava livre. A oração, irmãos, vai trazer resposta que vai surpreender você. Vai manifestar uma resposta que você vai se surpreender. A igreja não esperava uma resposta tão clara de Deus assim. E de repente Deus manda Pedro como resposta de oração. Quando de repente Pedro chega lá, eles veem que a oração deles teve um efeito tão grande que livrou Pedro da morte, das mãos de Herodes. Vamos colocar em pé. Eu não sei quanto você está orando. Mas eu quero dizer que você pode orar mais incessantemente. Você pode ser como aquela igreja que fez com que o anjo do céu descesse para livrar um servo de Deus. Você pode orar sem cessar. Você pode aproveitar cada momento que você tiver e correr para a oração. Você pode aproveitar cada momento que você tiver e investir na oração, e permanecer na oração, e ficar aos pés do Senhor em oração, e ficar louvando ao Senhor em oração, e ficar dando graças ao Senhor em oração, e ficar em oração criando a manifestação da solução. Você pode começar a treinar o seu espírito para estar constantemente falando com Deus. E não entrar em oração como derrotados, amados, mas como vencedores, dando glórias pelo livramento, dando glória pela saída, dando glória pelo Senhor estar operando em nossas vidas. Quando eu e você nos tornarmos crentes de oração, eu e você vamos ver respostas tremendas de Deus na nossa vida. E sabe o que eu quero dizer? Nós sabemos disso já na teoria, mas chega de teoria, irmãos.
Você precisa provar o poder de Deus, o mover, a manifestação de Deus. E é possível quando eu e você passamos a viver uma vida de oração, orando sempre ao Senhor, fazendo da oração da mesma forma que você precisa de água para beber, fazendo da oração uma necessidade, ao ponto que você vai chegar, que se você não orar um dia, você vai sentir algo que vai estar clamando dentro de você. Crie o hábito de orar, o desejo de orar, o compromisso de orar. Satanás vai fazer de tudo para você não orar. Satanás vai se levantar de todas as formas para você não orar. Quando você propor, eu vou orar, Satanás vai fazer você lembrar de algo. Satanás vai fazer com que alguém vá na sua casa naquela hora. Irmãos, mas vigie, ore constantemente, incessantemente, porque a vitória do Senhor virá. A igreja orava sem parar. E o anjo foi enviado para livrar Pedro do cárcere. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco, e as crianças vêm fazer a apresentação. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós pregamos mais uma vez sobre oração. Porque a oração, Pai, mais do que mandamento, é ensinamento do Senhor. Os discípulos falaram: ensina-nos a orar. Porque eles viam e se espelhavam que o Senhor vivia uma vida de oração. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Como nós vamos ter vitória, Senhor? Como vamos obter resposta se não for através da oração? Nos leva, Senhor, a sermos uma igreja modelo, como a igreja primitiva o era em oração. Coloca o desejo em cada um de nós, Pai, o propósito, o objetivo de vivermos, Senhor, uma vida em que não tenhamos nenhum dia, Pai, sem buscar a Tua presença. Porque a Tua palavra diz que aqueles que me buscam, me acharão. Aqueles que me buscam, me encontrarão. Deixarei ser achado por os que me buscarem. A Tua palavra diz que o Senhor tem tesouros reservados, escondidos, para os que buscam a Tua presença. Aqui estamos como igreja, Deus. E nesta noite nós pedimos, Espírito Santo, que venha instigar em nós, que venha colocar em nós o desejo de estarmos orando, buscando a Tua face. Nos levanta como guerreiros de oração, como colunas de oração. Assim como aquela igreja, Senhor, que triunfou quando oraram por Pedro, que assim também sejamos nós. Que venhamos ter propósito de oração, que venhamos ter objetivos de oração. Que venhamos sermos unidos em oração, Pai. Porque a Tua palavra fala sobre a unidade na oração. Se 2 ou 3 concordar sobre qualquer coisa, na terra será concordado no céu. Se 2 ou 3 ligar, na terra será ligado no céu. Isso fala de igreja, Senhor, quando a igreja ora, quando a igreja clama. Quando a noiva pede, o noivo não resiste. Nos levanta como guerreiros, como soldados, como guerreiras, como colunas, Senhor, como instrumentos de intercessão. Nós te pedimos, no nome precioso do Senhor Jesus, que a partir de hoje, Pai, dessa semana que começa, nós venhamos sermos mudados. Que o Senhor venha levantar pessoas que não estão em oração para estarem orando mais. Que essa mensagem possa penetrar, meu Deus.
Que o teu Espírito tenha êxito em nos levar à oração. Eu te peço e te agradeço no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos só têm um pouquinho mais de paciência. As crianças vão fazer a apresentação e logo depois estaremos terminando o culto. Os irmãos desejarem sentar, podem tomar assento. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Muitos dos seus discípulos, então, criticavam. Espera aí, estou muito nervosa. Muitos após dos seus discípulos ouviram isso e disseram: duro é esses discursos que o povo ouviram. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam. Que os seus discípulos murmuravam respeito disso, disse-lhes: isso vos isto vos escandalizavam. Que seria por ser vistes subir os filhos do homem para onde primeiro estavam o espírito e o que vivifica a carne. Para cada aproveito as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabe Jesus, desde o princípio, quem era os que não crê e quem era o que o haverá de entregar. E diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não davam como ele, não andava mais com ele. Então disse Jesus aos 12 discípulos: agradecemos a oportunidade.
Aqui fez aniversário segunda-feira e nós não cantamos parabéns ainda, né? Vamos cantar hoje então. Vamos colocar em pé, irmãos. Pega lá, fazendo favor, uma florzinha para ela, né? Tá bom? Vamos chamar a Daiane para estar orando por ela. Agradecer os irmãos que vieram, que visitaram. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, a Lourdes, o Marcelo, que Deus abençoe também, em nome do Senhor. Então a Daiane vai estar orando e depois vamos... É uma flor. Depois já estaremos cantando parabéns. E amados, outro sábado é o culto de Santa Ceia e também o culto dos aniversariantes. Nós pregamos hoje, Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então, traga, não a boca para comer, mas traga um prato também, amém? Não seja crente carona, vou pegar carona no prato dos outros, amém? Tem que ser daqueles crentes também que tem que participar, tem que estar também, não só sendo um crente aproveitador, mas tem que estar ajudando. Então, sábado que vem, cada um vai trazer um prato, um refrigerante, para fazermos uma festa bem bonita. Porque da última vez, né, faltou, né? Teve gente que ficou com vontade de comer, eu mesmo não comi. Então, traga para que não venha faltar para ninguém, todo mundo venha comer e venha sobrar. Amém? Então, quarta-feira a gente vai estar falando sobre os pratos, para cada família trazer um prato e um refrigerante. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, te louvamos, Pai, pela vida da Caiane. Pai, queremos te apresentar ela e te agradecer, Senhor, porque mais um ano ela está na tua presença, Pai, que ela continue, Senhor, nos teus caminhos. E por onde ela passe, Senhor, ela possa ser um canal de bênção na escola e por onde ela passar, Senhor. Que ela seja uma bênção dentro da nossa família todos os dias, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar parabéns. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado e um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Deus abençoe, tá? Amém, amados. Pastor Paulo, vem cá, Pastor Paulo, fazer a oração final da bênção apostólica. Agradecer ao pastor, a sua esposa, pelo trabalho que estão fazendo com as crianças aí. Está movimentando os nossos cordeirinhos. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. A Natália. Tá aí, né? Amém. Senhor, nós agradecemos, Deus, pela palavra. Deus, que nos motiva a estar orando, buscando ao Senhor. Também te agradecemos, Senhor, meu Deus, por tudo o que aconteceu aqui, as saudações, o louvor. Deus, as crianças agora, Deus, que mensagem rica, Deus, que foi passada. A professora que estava lá atrás, Senhor, meu Deus, que estava tão nervosa, Senhor, e venceu, Deus, talvez um dos maiores medos da vida dela, Deus, colocando-se na tua presença, que o Senhor use muito ela ainda, Senhor, meu Deus, na obra do Senhor, na causa do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e como o Senhor ordenaste orar, Senhor, meu Deus, pelo teu povo, Arão levantou a sua voz dizendo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Dê um beijo aí, dê um cheiro no seu irmão, desejo uma semana abençoada.